Que é seu business? Eu tenho uma empresa que cria experiências para despertar as pessoas. Experiência para despertar as pessoas? A gente cria retiros de autoconhecimento, espetáculos de teatro que expandem a mente e o coração. Como que funciona esses retiros? O que vocês fazem exatamente lá? Tem vários retiros, um deles se chama o Ponto Cego, é um retiro de autoconhecimento só para líderes, para empresários e empresárias. Mas não se fala de negócio. 4 dias no hotel com a gente, 30 pessoas mais ou menos, e a gente fica só olhando o que não se pode ver, o invisível. O que muda na vida de uma pessoa que participa de um retiro desse? Elas começam a se ouvir mais, menos ouvir só que os outros dizem que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo é o externo, externo, externo. Tem que ouvir o interno, senão é todo mundo guiado pelo... Por que vender fumaça virou uma coisa tão comum hoje em dia? Esse é o Murilo Gun, não é exatamente sobre ele esse vídeo, mas a maneira como ele descreveu o serviço ali que ele presta, o produto que ele vende, enfim, a maneira como isso foi descrito, me parece muito uma maneira muito comum de hoje descrever a venda de fumaça. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. A gente vive numa época em que tudo é mercadoria, tudo se transforma rapidamente em mercadoria e chega num ponto em que a própria experiência passa a ser talvez a grande mercadoria do momento. É aquela coisa de você ir para um restaurante e você não está indo para comer comida, você não está indo para ter um momento com seu parceiro, com a sua parceira e se alimentar, mas você está indo pela experiência. A experiência é tanto aquele momento que envolve você se trocar na sua casa, precisar usar uma roupa diferente para ir até o restaurante, chegar até o lugar, ser acolhido ali pela pessoa que espera ali na porta, ir até a sua mesa, ter um ambiente XYZ, uma comida que é servida da maneira XYZ, etc, etc, etc. A experiência é aquilo que faz que você, no restaurante caro, se sinta a pessoa que frequenta o restaurante caro. Não exatamente que você, a pessoa que está indo a um restaurante, possa provar uma comida que seja, de fato, de nível altíssimo ali. Uma das saídas quando se tenta vender experiência, uma saída muito utilizada, inclusive, é o compartilhamento da responsabilidade. Porque afinal de contas, se eu estou vendendo uma experiência e você não consegue aproveitar dela, talvez tenha algo em você que está errado. Se eu estou te vendendo um jeito de se elevar e você não consegue se elevar, talvez você não tenha fé o bastante na minha metodologia. Vale dizer que de um tempo para cá, cada vez mais profissões não são avaliadas e cobradas pelo trabalho que é desempenhado pelo profissional, mas são avaliadas e cobradas pelo resultado do trabalho. Ou seja, você recebe não para desempenhar uma tarefa que já foi previamente definida e, portanto, cabe a você colocar para jogo as atividades cotidianas. Você recebe para dar resultado. E perceba como essa lógica ela acaba se invertendo justamente num momento como esse, em que a gente tem um comércio de fato acontecendo ali, a venda de um serviço e tudo mais. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O serviço, ele não precisa dar resultado, o serviço é o próprio trabalho, porque o próprio trabalho é dar a experiência. Ou seja, o resultado de ter essa experiência vai só depender de você. Não cabe a quem lhe vendeu o serviço garantir a experiência, garantir, aliás, o resultado da experiência que propõe a fazer. Então, cada vez mais, você na sua empresa é cobrado pelo resultado, não exatamente pelo trabalho, e cada vez mais as mercadorias que são experiências, elas se transformam em mercadorias que servem para satisfazer não o resultado, mas justamente o próprio trabalho de realizar a experiência. Então, de certa forma, o exemplo do restaurante, talvez valha mais causar a experiência com todos os elementos que fazem um restaurante parecer entregar uma experiência de restaurante caro, chique, exclusivo, do que exatamente a comida ser extremamente boa. Ou pior, levar a sério o fato de que essa experiência de riqueza não te faz, às vezes, rico.
Você não vai poder cobrar o restaurante e dizer, né? Você me vendeu essa experiência de classe média alta, mas o meu bolso não está cheio de dinheiro. E agora, como é que faz? A venda da experiência também é extremamente relevante no mundo contemporâneo, justamente porque a gente vai construindo nossa identidade muito a partir do consumo. Então ir para o restaurante caro não é só ir a um restaurante caro comer comida, é também ser a pessoa que vai ao restaurante caro, no bairro X, no horário Y, com a roupa Z, para ter ali uma alimentação que te coloca numa fração muito específica, muito identitária e específica de classe. Aí você tira uma foto, posta no Instagram, né? Coloca ali no seu stories e etc, etc, etc. A sua identidade também vai ser construída a partir do consumo e a partir da produção de experiência, não exatamente do próprio produto, da própria mercadoria principal. Perceba como, enquanto consumidor, o risco é completamente seu, né? No fim, realizar um trabalho para dar uma experiência é mais ou menos um trabalho previsível, regular, né? Você tem ali uma lista de tarefas e você faz para dar essa experiência para o cliente. Agora, se o cliente consegue abarcar essa experiência, se introduzir nela, aproveitar e transformar ela de fato em algo que é para si próprio transformador, aí é responsabilidade dele, no caso sua, caso seja um consumidor, né? E que, portanto, não dá para cobrar muita coisa além disso. Mais do que isso, você tem que fazer valer, porque quando a responsabilidade está em você, é a tua identidade como bom consumidor que está em jogo. No Brasil, essa identidade como bom consumidor pode ser reduzida à oposição entre malandro e otário. Se você compra uma mercadoria, um serviço no caso, e não aproveita, você foi otário. Se for caro, então, aí você foi mais otário ainda. Então, vira quase que um imperativo conseguir aproveitar a experiência. Se transforma no imperativo fazer de qualquer resultado da experiência aquilo que de fato deveria ser pelo dinheiro pago. Percebe que coisa maluca? Que coisa muito doida? As pessoas, as empresas, enfim, que vendem experiência se protegem totalmente do resultado do seu próprio trabalho. E ainda por cima colocam de um jeito assim muito específico, muito subterrâneo ainda, né, um imperativo, uma motivação, sei lá, para que o indivíduo que comprou o serviço de fato sinta que está conseguindo ter algum acréscimo ali na sua vida, simplesmente por ter a experiência, mesmo sem saber como essa experiência deveria ser experienciada. Tudo bem?